Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Conforme eu disse para vocês, hoje um programa bem improvisado, né? Eu estou falando direto de Goiatuba, Goiás, aqui no sul do estado de Goiás. Mas vou trazer informações bem interessantes. Eu estou participando de um evento que é o Dia D Negócios, um evento realizado pela Espaço Agrícola Tepenhaque. E eu conversei com o Marcos Fava Neves, ele que trouxe uma palestra muito relevante para os produtores rurais, trouxe uma grande mensagem para eles aqui. E eu conversei bem rapidamente com o Marcos, porque ele tinha que pegar um voo lá em Itumbiara ainda. E ele traz algumas informações bem importantes para a gente e eu vou compartilhar com vocês essa minha fala com o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro. Nós estamos aqui em Goiatuba, no evento da Espaço Agrícola Tepenhaque. Eu estou com o Doutor Agro, o Marcos Fava Neves, e ele acabou de dar uma palestra aqui sensacional, trazendo um panorama da agricultura brasileira. Marcos, prazer ter você aqui. O produtor rural está assustado. E nesse momento em que ele está assustado, qual é a mensagem que você traz para ele? Bom, a mensagem que nós trouxemos aqui foi que os próximos 10, 20 anos continuam sendo muito bons para a expansão da área no Brasil, graças ao consumo mundial de grãos, consumo mundial de carnes e também a vertente que tem crescido mais rápido, que é o consumo mundial de biocombustíveis, a soja virando biodiesel, diesel renovável e outros produtos. Nesse momento é um momento ainda complicado, porque os custos de produção não chegaram a cair totalmente para a safra que foi plantada e colhida de soja e de milho, e nós tivemos a sinalização de preços sensivelmente mais baixos. Então o que a gente tem agora para frente talvez é um pouco mais de previsibilidade, porque os custos vão estar mais sob controle, o valor do arrendamento também eu creio que vai cair. E nós vamos ter uma perspectiva de olhar o preço da soja e do milho hoje e travar esse preço. Se trouxer resultados, é hora de já fazer essa venda. Mas o cenário agora é um cenário mais difícil, principalmente para quem tem perda de produtividade, mas ele continua extremamente favorável. Quais são os pontos que o produtor mais tem que se preocupar nesse momento? Eu acho que saber o horário de comprar, o horário de vender, anotar todos os seus números, praticar tecnologia, usar o que tem aí à disposição, produtos biológicos e outros para potencializar e fazer bem feitinho aquilo que está sob controle dele. Ele não tem controle sobre o clima, sobre o preço, mas componentes de custo, de tecnologia, ele tem controle e é aí que ele tem que atuar. Como que as questões geopolíticas podem influenciar no nosso agronegócio? Nós temos que ver que é um ano bastante complicado, né? O planeta está vivendo guerras, nós temos eleições em muitos lugares, Estados Unidos vai ter uma eleição muito tensa e isso tudo faz com que planejar fique mais complicado, porque eu costumo falar que é um momento em que as variáveis estão variando violentamente. Então é muito importante ele prestar atenção, ele ler bastante,
conversar com outras pessoas e tomando as decisões, assim que ele tiver resultado, tentar trazer o resultado para casa para não correr tanto risco. Você falou que os preços dos insumos não devem cair muito mais. Como é que o produtor deve se posicionar nesse momento diante dessa incerteza? Eu, se fosse o produtor, já ia comprando. Como o produtor perdeu uma chance importante de vender grãos agora quando o câmbio foi para 5,25. Então eu acho que assim, nesse momento, pelo jeito que está funcionando China, em termos de defensivos, os fertilizantes e tal, se nós não tivermos nenhuma confusão no planeta, guerras no Oriente Médio, temperatura se elevar demais, é provável que esse seja o preço que a gente tem. Agora, se todos os produtores deixarem para comprar, encomendar no finzinho, em agosto, nos 46 do segundo tempo, eles vão mesmo criar um problema, porque aí a logística de entrega, a questão de disponibilidade, até mesmo a inflação que você pode ter, porque todo mundo correu para comprar na mesma hora. Então esse eu acho que é um ponto que de agora para frente é escalonar as compras e ir trazendo para casa já o que ele vai usar. Valeu, Max. Obrigado. Brasil. Esse foi então o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, trazendo essa mensagem para você, produtor rural. E eu conversei ainda há pouco também com o Gerardo Burrs. O Gerardo Burrs é um mexicano, ele representa a empresa Tepeyac, que está investindo no Brasil, inclusive é uma das empresas sócias hoje da Espaço Agrícola Tepeyac. Eu continuo aqui no evento da Espaço Agrícola Tepeyac, eu estou com o Gerardo Burrs, que veio do México para esse evento. Gerardo, vocês mexicanos acreditaram na Espaço Agrícola, acreditaram no Brasil. O que levou vocês a visualizar o negócio aqui no Brasil? Sim, hoje, boa tarde a todo mundo. Vemos a Brasil como uma potência mundial na frente. Vemos um potencial gigantesco no país, na atividade agropecuária, principalmente agrícola. E por conta daí vemos fundamentais que são favoráveis para o país e, por em consequência, para os agronegócios. Encontramos um espaço agrícola, um negócio com muitas similitudes à nossa cultura empresarial, à nossa cultura empreendedora, à nossa cultura no negócio e enfoco ao cliente final, usuário final, nossos clientes amigos. E, por ende, buscamos capitalizar essa oportunidade e, na frente, buscamos crescer no país do Brasil. Vemos, não está errado, vemos que isto na frente vai continuar a crescer sem nenhuma interrupção e buscamos fazer o que melhor sabemos fazer em México, Colômbia e agora no Brasil. Iniciamos com o Espaço Agrícola como início de nossa plataforma de distribuição e buscamos crescer e vemos um futuro muito brilhante para nós, para o Espaço e para nossos clientes no futuro. Qual é a história da Tepeyac no México? Essa empresa existe há quanto tempo e qual é o papel dela lá no México? Na funda, Tepeyac tem no México pouco mais de 75 anos. Somos empreendedores no negócio de fertilizantes e defensivos no país. E por conta disso temos uma consolidação importante no país do México. Temos distribuição de defensivos, fertilizantes, sementes e distintas soluções de serviços agronômicos, como laboratórios de solos, para análisis de solos, análisis foliares. Temos uma planilha de cerca de 2.000 agricultores no campo agora, cerca de 200 lojas no México y con participación interesante también no Brasil, no Colombia, disculpa. Y buscamos replicar todas esas fortalezas acá no Brasil. Estamos certos que tenemos mucha confianza que vamos a hacer bien las cosas acá no Brasil y muy emocionados por los desafíos que tenemos na frente, mas principalmente por las oportunidades que se nos presentan en un mercado tan importante como o Brasil. Você falou de oportunidades. Muitos produtores agora estão muitíssimos preocupados porque estão passando por uma situação adversa. Lógico, o Brasil já passou por outras situações adversas. Quando vocês olham para o futuro do agronegócio brasileiro, como é que vocês enxergam esse futuro? Vejo bem, agora somos ajustes econômicos a nível global, temos que navegá-los bem. Creo que Brasil tem com bases que não outro país tem. Sim, tem um potencial gigantesco para continuar crescendo. Vemos agricultores cada vez más tecnificados, cada vez más conscientes de cómo manejar las situaciones financieras y operacionales y cada vez clientes más profesionales. Un país que creo que en la frente va a tomar una lideranza importante a nivel global. Entonces no está errado. En el futuro vemos un futuro muy brillante, un futuro muy positivo para o Brasil, que tiene condiciones que otros países a nivel global no tienen.
não vejo como o Brasil não seja número 1 na frente. E o futuro da TPA aqui no Brasil? Exatamente. Gostaríamos de estar acompanhando esse crescimento do Brasil, principalmente. Assim que, tudo isso. Muito obrigado. Obrigado. Nesse bloco do programa agora eu vou conversar, só repetindo para vocês, eu não estou em Rio Verde hoje, eu estou em Goiatuba, Goiás. Estou participando de um evento aqui, um grande evento aqui no sul do estado. E eu vou conversar agora com o Renato Buranello, que está na estrada. O Renato está no caminho de Campinas para Vinhedo, gente. E ele parou o carro dele para nós conversarmos rapidamente. O Renato vai participar de um evento na próxima segunda-feira em Goiânia. E nós vamos falar agora a respeito de recuperação judicial do produtor rural. Fala, Renato, tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. Mais uma vez queria te agradecer por esse bate-papo. Para nós é importantíssimo aqui estar no teu programa e poder discutir um pouco dessa importante temática aí. Espero colaborar aí com o tema. Renato, como é que o IBDA analisa essa discussão a respeito da RJ, da recuperação judicial do produtor rural? O assunto merece a recuperação que tem tido? Olha, eu acredito que sim, né? Volumes gerais, o número de RJs no Brasil é baixo. Isso é um fato, né? Comparativamente, claro, com outros ordenamentos. Não por isso, relativamente, dentro do segmento, dentro do setor, a gente teve um aumento relativo bastante significativo, né? Então, acho sim que é uma temática importante que merece, num ano safra como esse, a maior atenção. Como é realizada a recuperação judicial na prática? Porque quando eu converso com alguns produtores e até advogados, parece que a coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo parece que não é. Como é que funciona a RJ? Ótima pergunta. Assim, a RJ ela é o processo de RJ é uma execução coletiva, né? É formar um juízo universal, né? Onde você, nessa praça, encontra credores e devedor para poder, de uma maneira legal e, portanto, dentro do regime, né, de naturezas de crédito, organizar, né, dentro de um plano que deverá ser aprovado num certo período, organizar o pagamento dessas dívidas, né, e atender às prioridades de certos créditos à natureza concursal ou extraconcursal de outros créditos. Então, é uma maneira ordenada, né, acompanhado por um juiz, na qual, através de um pedido, no caso do produtor rural, apresentada a lista de credores e depois do processamento deferido por um juízo, a apresentar um plano de pagamento, né? Então, esse juízo universal reúne todos os sujeitos, todos os agentes, para numa ordem organizada, dentro deste plano aprovado, dar liquidação aos créditos dentro, né, de uma outra condição, de um outro prazo e de novas, né, consolidações de dívidas. Eu vou ater aqui ao agronegócio, especificamente produtores rurais e empresas que atuam no agronegócio. Qualquer produtor rural ou qualquer empresa pode requerer a recuperação judicial? Então, essa é outra ótima pergunta. Por quê? Porque a ideia de recuperação judicial, o instituto, na verdade, ele se inicia, né, como algo ligado ao empresário, né? Portanto, aquela atividade comercial organizada, e para tal, né, se dependia do registro no registro de comércio, né, dando formalidade a essa atividade organizada. O que a gente chama na prática aqui, Divino, de pejotizar, né? Você é pejotizado. Você tem atividades que você trabalha na pessoa natural, na pessoa física, e outras que requerem, né, na verdade, a organização profissional e o registro para que você
tem essa natureza. Ao longo do tempo, e dados, né, julgados e precedentes já anteriores, o que foi confirmado no caso do produtor? Mesmo aquele produtor rural que, né, tenha, na verdade, uma atividade organizada, mas não tem o registro, né, por mais de 2 anos, ele pode requerer, desde que ele venha se registrar e depois comprove que ele tem aquela atividade organizada de produção rural por mais de 2 anos. Né? Então, é algo que foi, de certa forma, admitido, né, e consensado através de precedentes judiciais. Lá atrás havia, portanto, a discussão se esse produtor que opera na pessoa física poderia entrar, dado, como eu te falei, que era um favor legal ao empresário, né? E, portanto, a atividade organizada, registrada formalmente. Isso foi alterado através de precedentes judiciais. Hoje é pacífico isso, do qual eu não discordo. O que eu entendo que realmente a lei precisou, né, ordenar e dar dispositivos, direcionamento legal dentro desse capítulo da recuperação judicial do produtor rural, que é específica, né, tem características próprias, dado que a atividade é organizada também desta maneira, até por uma questão tributária, né, se adota um regime da pessoa física, mas se tem uma atividade organizada. E dentro desse contexto, os precedentes levaram a essa possibilidade, como é hoje e como já está regulado. Renato, quais são os benefícios e os prejuízos trazidos pela RJ? Então, aqui nós já entramos numa questão, né, de certa forma, de análise desse procedimento, né? O que eu entendo, né? A RJ é um processo de recuperação, de soerguimento daquela atividade econômica, né? Então, se você tem uma questão, de certa forma, estrutural, que naquele contexto, plano, estratégia de negócio, a forma de atuação, ela não gera, né, a riqueza esperada, não consegue, né, pagar, honrar os seus compromissos, né, e aí, portanto, os contratos, e acaba prejudicando, na verdade, a atividade como um todo, ela precisa ser reorganizada, ou o termo, ela precisa ser reestruturada. Né? Então, eu tive há pouco também em Cuiabá, participando de um congresso de reestruturação e recuperação judicial. A reestruturação é isso, eu preciso reorganizar, reperfilar, como muitos dizem, aquele endividamento, aquela alavancagem. Né? É natural que você tome recursos no mercado, que você se financie. Por outro lado, no momento em que você não consegue honrar aqueles compromissos, você precisa de um rearranjo, você precisa de uma reestruturação. O que nós colocamos, né? Você disse, o que a gente tem de vantagem e desvantagens? A reorganização, né, num outro plano, buscando cumprir, né, na maior eficiência aquela atividade econômica, uma vez dado, né, que a questão estrutural não é uma questão circunstancial que, de certa forma, um ciclo mais ou outro poderia resolver, acho que a recuperação deve vir, sim, como um remédio. Talvez, em alguns casos, o único remédio. Por outro lado, eu não posso deixar aqui de elencar que situações pontuais, circunstanciais, não deveriam levar a essa automaticidade da recuperação judicial. O que eu quero dizer, não é para todos os casos que serve a recuperação judicial. Lembre-se, nesse contexto, que desvantagens, por exemplo, ocorrem porque há vários créditos da atividade rural que são extraconcursais. Então, o que eu estou te dizendo, ela não entra nesse processo coletivo da recuperação judicial, né? Ela vai ser cobrada, ou ela vai ser executada individualmente, né? E aí acaba, de certa forma, desorganizando também a atividade. Exemplo, os avais, garantias fiduciárias, né? Créditos oficiais, né? CPR física, que tem característica do barter, da troca por insumos que você conhece, ou também aquela antecipação de preço pela trading, por exemplo, que paga já 60%, 70% do preço do produto, esperando a entrega para só liquidar o saldo. Estas operações ou esses exemplos estão fora da RJ. Então eu estou dizendo que aqui
se apresenta como uma desvantagem, porque você entende, na verdade, que você vai ter toda a dívida reorganizada, e eu estou dizendo que não, porque boa parte destes créditos, dependendo dessa natureza que o produtor tomou, vai ser ou vai correr por fora, vamos dizer assim. Então, há uma clara desvantagem. Outra, é um processo hoje no Brasil lento, é um processo muitas vezes caro, né? E que na circunstância já, né, de certa iliquidez, né, isso tem que estar na conta. Isso precisa ser bem elaborado e analisado pelo requerente, no caso, produtor rural. Renato, tem uma frase sua que é interessante, que é a seguinte, abre aspas, o remédio da recuperação judicial é amargo, caro, longo, complexo e de resultado incerto. Muitos advogados não estão trazendo a RJ dessa forma, estão trazendo como um remédio simples de ser tomado. E existem até aquelas pessoas que defendem que há grupos de advogados que têm interesse nesse Instituto da Recuperação Judicial e que tem levado produtores a acreditar que essa seria a melhor solução. Você acredita nessa suposição? Olha, eu acho uma suposição, de certa forma, séria, grave, e eu não gostaria de acreditar na situação da RJ, né, uma complexidade, um diferimento, né, do processamento, da aprovação e tal, que leva a certa insegurança, que leva também a um desfecho, como você pegou muito bem na frase, muitas vezes incerto. Né? Vai aprovar o plano? Não vai aprovar o plano? Foram considerados os créditos extraconcursais? Estão partindo para execuções individuais, singulares? Né? O quanto ficou dentro? O quanto ficou fora? Né? O quanto eu vou ter, né, no momento em que eu peço, né, o apoio, né, do mercado financeiro, do mercado comercial, né, de produtos agrícolas para continuar me financiando. Você sabe também que no Brasil não há muito a cultura do financiamento de empresas em recuperação judicial. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, o Chapter 11, como é chamado, é um capítulo que regula a recuperação judicial, a nossa antiga concordata, né, e que é muito comum ao mercado financeiro o refinanciamento dessa empresa. No Brasil, eu posso te garantir, não é algo muito comum, não é trivial. Então, como é que eu vou, né, a partir desse pedido e aprovação, o processamento vai continuar me dando, né, formas de financiamento, vai me dar a garantia de que eu vou poder operar da melhor condição? São perguntas. Então, quando eu digo incerto, caro, complexo, eu não estou errando. Então, resumindo, pode acontecer da pessoa entrar com o pedido de recuperação judicial e depois ele ter o seu crédito cortado nas instituições, nas empresas e ele não ter condições de levar o seu negócio avante. Pode acontecer isso? Pode acontecer porque, como eu disse, né, a cultura no Brasil, dado a recuperação judicial e o seu processamento, é de um crédito de difícil concessão, né? Ou muitas vezes se fecha a porta mesmo verdadeiramente daqueles parceiros, daqueles credores parceiros. Você pode ter uma empresa de insumos, você pode ter uma trading, né? Não só o mercado financeiro, que são parceiros numa atividade normal, fora de um regime especial como o da RJ. Dentro da RJ, eles vão se comportar da mesma maneira? Às vezes não, muitas vezes não. E aí leva uma dificuldade, né, uma certa iliquidez dentro de todo o período em que você está no plano de recuperação. Né? Então, acho que isto deve ser levado em conta. Se não há, né, ativos, não há liquidez antes do pedido para saber que num período X não vai haver novos créditos, eu acho que você tem uma chance de não cumprir bem esse plano, não dar uma melhor sorte ao negócio, ou essa atividade de produção rural.
Muitas vezes o produtor ele fica preocupado de ir até o banco, falar que não vai dar conta de pagar, ou de ir até uma empresa parceira, falar que não vai dar conta de pagar, e seria o caso de ele buscar o diálogo. Está faltando esse diálogo entre devedores e credores? Olha, eu também tenho uma convicção sobre isso, e sempre de forma muito clara e direta. Eu acho que no passado as conversas eram muito mais duras. Eu acho que dificilmente você encontraria todas as portas abertas a isso. O mercado mudou, o produtor se organizou, o produtor tem mais competência, o produtor tem mais transparência, melhor governança. Isso leva, do outro lado, a uma resposta clara de dar e abrir o canal de diálogo. Então, hoje, se você me perguntar, passados vários anos de uma atividade mais organizada e num relacionamento muito mais transparente e orgânico entre credores e devedores, eu vejo hoje tradings, empresas de insumos, distribuidores e bancos muito mais afeitos a abrir o diálogo, a conversar, porque sabem também, né, que há muito que fica na mesa num processo complexo desta recuperação judicial. Então cabe um diálogo, muitas vezes cabe um bom acordo, cabe um alongamento, um reperfilamento da dívida, como eu disse para você no início. Renato, na próxima segunda-feira, dia 29, você vai participar de um evento a partir das 18 horas no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás, sobre esse tema que nós estamos falando aqui agora. Eu gostaria que você falasse um pouco desse evento, a quem ele é destinado e qual será a tônica do assunto que será abordado lá. Ótimo. Obrigado também pela oportunidade de comentar sobre o evento. É um evento que está dentro, né, desse contexto e preocupação inicial através da sua primeira pergunta. O nosso Instituto IBDA, junto com a OAB de Goiânia, as comissões de insolvência, direito empresarial, buscaram fazer um evento, um painel, na verdade, que vai tomar a noite da próxima segunda-feira, buscando orientar, buscando dar conhecimento de muitas das pautas que você acabou de me questionar aqui, por sinal de forma muito, muito objetiva e muito boa, porque é ampla, a maneira como você colocou, e o evento espera colocar e traduzir há estas perguntas comuns, há uma série de dúvidas relacionadas ao tema, e nós precisamos ouvir, né, de especialistas, de pessoas que atuam, de magistrados, no caso, que vão haver 3 magistrados na próxima segunda, né, de instituições que participam do segmento, para ver pontos positivos, pontos negativos, questões circunstanciais, questões estruturais que levam a diferentes decisões ao regime da recuperação judicial. Portanto, adotar ou não, né, o pedido de recuperação judicial deveria demandar muito melhor análise, né, e uma preocupação maior em todos esses temas relacionados a isso, como aqui, de uma maneira ainda, né, que com tempo curto a gente conseguiu tentar decifrar. Você já notou, é complexo sim, né? Tem várias alternativas que podem levar um caminho ou a outro, né? Tem, né, um processamento lento e caro, né? Então, deve servir sim, tal remédio, a determinadas circunstâncias e não, e de nenhuma forma, ser banalizado ou generalizado. Esta é a nossa questão, é a nossa preocupação. O tema chamou a atenção da OAB, né? O nosso instituto, ele acompanha as temáticas do agro, do regime jurídico do agronegócio e, portanto, em correalização, estamos na segunda-feira juntos para poder levar conhecimento, difundir mesmo essas questões e levar sempre, né, um quadro de transparência, um quadro objetivo. Tem casos que é isso e tem que ser, tem casos que podem ter melhor solução ou outra solução negocial, de certa forma mais prudente e também de melhor efeito econômico, principalmente ao produtor rural. Aí é a nossa preocupação, né? Nós não podemos dissociar a cadeia de produção agroindustrial, né? Ela vai do antes da porteira, porteira após porteira, todos os agentes ali estão integrados. Interessa a saúde econômico-financeira de todos esses agentes.
né? O que dirá do elo produção, né? Todos os demais dependem disso e querem a saúde disso. O que nós temos a preocupação é de busque se informar, busque ter todos os dados antes da decisão de pedir ou não pedir. Esta é a nossa preocupação e, portanto, a pauta do nosso seminário na próxima segunda-feira. O público maior lá deve ser de advogados, então? Eu acredito que sim, né? Está dentro da OAB, ali foi toda a organização, mas eu tenho certeza que outros players, agentes de mercado e também área econômica, área de crédito, enfim, podem aproveitar muito desse debate, desse diálogo, eu diria. São 2 painéis principais, o mais geral, falando um pouco dos cenários. A gente reconhece essa crise, quebra de safra, preço, né? Tudo isso está sendo levado em conta. Falaremos mais no primeiro painel. Já no segundo painel, as menções aqui feitas por você. Várias questões legais de direcionamento para essa decisão, né? Porque não é uma decisão simples, é uma decisão que com certeza levará efeitos há anos, né? E dentro de um quadro de complexidade maior, nem sempre comum ao produtor, de habilidade do produtor, porque não é, né, uma matéria que ele está habituado, convive, então merece toda a atenção, todo o cuidado e o máximo de informação e conhecimento. Bom, o evento ele tem como tema a recuperação judicial do produtor rural. Ela acontece no dia 29 de abril, segunda-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás. Vai ter a participação, então, do Renato Buranello, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. Vão participar também a Andréia Grego, que é superintendente jurídica do Itaú Unibanco, e do Henrique Esteves, que é sócio proprietário do escritório Alencar Lopes Esteves, Sociedade de Advogados. E conforme o próprio Renato disse, além de juízes, advogados, para debater esse tema. Quem quiser mais informações, eu vou até colocar aqui, existe um WhatsApp, que é 62 32 38 20 99. Com certeza tem muito advogado que está nos ouvindo aqui agora e que gostaria de obter mais informações. Buranello, muito obrigado mais uma vez por parar a sua vida aí na estrada e nos conceder essa entrevista maravilhosa. Sucesso nesse evento lá e vamos torcer para que o produtor rural possa encontrar o seu caminho e buscar aquilo que é melhor para ele e melhor para o Brasil. Obrigado. Eu quem agradeço, de novo, prazer estar aqui, sempre vou estar à disposição, porque é muito gostoso, leve aqui esse bate-papo e sempre buscando contribuir muito com o nosso segmento e com todos esses agentes que participam dele. Eu conversei com o Renato Buranello, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio IBDA, e nós falamos a respeito de recuperação judicial do produtor rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.